Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Nós estamos reunidos para mais um encontro doméstico, mais um culto familiar, não é? E eu estou gravando este vídeo para que ele componha esse momento dos meus irmãos e nele nós vamos discorrer em mais um sermão na sequência das exposições a partir da vida do profeta Elias. Os meus irmãos têm acompanhado essas exposições comigo desde antes da nossa quarentena, continuamos ao longo da quarentena e hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Reis, capítulo 21. Abra comigo, por favor. O nosso texto é 1 de Reis, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 1 a 16. 1 de Reis, capítulo 21, versículos 1 a 16. O texto sagrado diz assim: Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens, assim desgostoso teu espírito, e não comes pão? Ele respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. E até aqui o nosso texto. Nós vamos orar. Senhor, nós te buscamos nesse momento e suplicamos de ti tua graça, tua misericórdia, a iluminação do teu Espírito, estas expressões da tua bondade, Senhor, tão indispensáveis e sem as quais a nossa alma não vive. Ajuda-nos nesse momento a compreender a tua palavra, dá-nos alento à alma, unguento às feridas e orientação para o nosso caminho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, em nossas últimas exposições, nós vimos como Deus restaurou o profeta Elias, retirando da caverna para mais serviço relevante. Deus mandou o profeta Elias fazer o caminho de volta, vocês se recordam? Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, isso está no capítulo 19, versículo 15, primeira parte. Mandou que Elias ungisse 2 reis e um profeta. Capítulo 19, versículos 15 e 16, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, ungirás profeta em teu lugar. A partir daí, o Senhor respondeu todas as queixas do profeta. Fazia parte do seu tratamento benevolente, bondoso, paterno para com o profeta Elias. Primeiro, Deus disse que puniria a apostasia nacional. Capítulo 19, versículo 17. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Segundo, o ministério profético, o Senhor disse a Elias, teria continuidade através da escolha de Eliseu. Terceiro, Deus garantiu a Elias que preservaria um remanescente fiel. Também conservei, ou como conversei com os meus irmãos naquela ocasião, ou hei de conservar em Israel 7.000. Capítulo 19, versículo 18 de 1 de Reis. Então, em síntese, eu disse naquele momento para os meus irmãos como Deus respondeu às indagações do profeta. Eu não sou indiferente à apostasia, vou punir a nação, o meu julgamento, entretanto, não significa a destruição da igreja, e mesmo o ofício profético será continuado. E desta maneira, Elias foi restaurado. Foi assim que nós deixamos os nossos irmãos, vocês se recordam? Pois bem, depois da vocação de Eliseu, e a vocação de Eliseu está em 1 de Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. Depois da vocação de Eliseu, nós não ouviremos falar do profeta até que ele seja novamente convocado por Deus a comparecer perante Acabe. Isso só está no capítulo 21, versículos 17 e 18, o que acontece cerca de 2 anos depois. E aí nós ficamos perguntando, não é? O que Elias e Eliseu fizeram nesse período razoavelmente longo? Bom, é possível afirmar que Elias e Eliseu andaram empenhados em instruir o povo, contrapondo-se à idolatria. É também certo dizer que eles andaram fundando escolas de profetas em diversos lugares, instruindo jovens discípulos na palavra de Deus para que se tornassem capazes de expor a palavra de Deus e anunciá-la com destemor, porque em 2 de Reis, capítulo 2, versículos 3 e 5, nós ouvimos ali menção a discípulos dos profetas que estavam em Betel e também discípulos dos profetas que estavam em Jericó. É possível nós entendermos também que Elias e Eliseu puderam dar seguimento ao seu trabalho sem obstáculo, meus irmãos, porque Acabe estava ocupado demais em defender o reino contra 2 poderosos ataques sírios para ter tempo de se preocupar com os profetas. E é esse o teor do capítulo 20 de 1 de Reis. Se você me acompanhar, eu vou apenas destacar alguns versículos de 1 de Reis, capítulo 20, para que os meus irmãos acompanhem o que está acontecendo. Nós ouvimos logo aqui no versículo 1 do capítulo 20 que o orgulhoso Ben-Hadad, rei da Síria, cercou Samaria com o seu exército em uma coalizão com 32 reis. Capítulo 20, versículo 1, repito. Ele estava tão certo da vitória, eu digo Ben-Hadad, tão certo da vitória, que inclusive anunciou que os bens, que os pertences, que as posses de Acabe já eram suas, como também as mulheres de Acabe, como também os melhores dos filhos de Acabe também já eram seus. Ocorre que veio um profeta Acabe, por meio de quem Deus garantiu que entregaria seus inimigos nas mãos do rei de Israel, nas mãos de Acabe.
Capítulo 20, versículo 13 diz: viste toda esta grande multidão, pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. E a vitória, de fato, aconteceu nos termos do capítulo 20, versículo 21. Você pode acompanhar comigo. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. O mesmo profeta que havia falado a Acabe também fala novamente ao rei, dizendo que, isso logo após a primeira vitória contra os sírios, esse profeta voltou a dizer a Acabe que aparelhasse o exército, porque os sírios fariam nova investida um ano depois. Isso está no capítulo 20, versículo 22. E aqui eu quero abrir um parêntese somente para lembrar os meus irmãos que Acabe permaneceria ocupado por pelo menos mais um ano com a defesa do reino, enquanto os profetas Eliseu e Elias agiam livremente no fortalecimento do remanescente fiel e dos discípulos dos profetas, fortalecendo as escolas dos profetas. Mas o fato é que a profecia daquele profeta anônimo voltou a se cumprir e um ano depois Ben-Hadad veio com tropas tão numerosas contra Israel, meus irmãos, que o exército de Israel perante elas parecia, segundo capítulo 20, versículos 26 e 27, parecia 2 pequenos rebanhos de cabras. E, mais uma vez, um homem de Deus anunciou a vitória do exército de Israel, capítulo 20, versículo 28, e a vitória ocorreu. Versículo 29 diz: os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Mas, por fim, Acabe deixou escapar a Ben-Hadad com vida, e um outro profeta lhe anunciou que a vida de Acabe seria dada pela vida de Ben-Hadad, que ele havia poupado. Isso está no capítulo 20, versículo 42. Aqui eu quero que vocês notem como um homem tão ímpio como Acabe é auxiliado tão manifesta e generosamente por Deus. As intervenções divinas em favor do rei, em favor do reino, foram tão claras. Tudo aquilo que o Senhor fez, avisou antes, para que não tivesse dúvida alguma que era Deus que estava agindo na história da nação, e em favor da nação, e em favor do rei Acabe. E aqui nós perguntamos como é que Acabe deveria ter reagido a todas estas manifestações da bondade, e bondade inexplicável, da graça de Deus em seu favor. Talvez nós esperássemos que ele dissesse algo do tipo: sim, Senhor, agora eu sei que tu mandas em todas as nações. Sim, Senhor, agora eu sei que tu não és o Deus apenas dos montes, como pensam os sírios, está no capítulo 20, versículo 23, mas na verdade tu és o Deus de toda a terra te pertence, não há quem possa conter a sua mão. E agora eu reconheço que a vitória do reino veio de ti, e veio de ti somente porque nós, por nós mesmos, não poderíamos resistir às investidas militares dos sírios. Você percebe? Acabe teve uma nova chance para reconhecer que o Senhor é Deus. Entretanto, o que sucedeu depois disto? O que sucedeu depois disto? É aqui que nós chegamos em nosso texto, capítulo 21, versículo 1. O escritor sagrado diz que depois disto sucedeu que havia um homem de Jezreel, chamado Nabote, que possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe. Capítulo 21, versículo 1. Eu imagino, que Acabe pensou que aquela vinha bem poderia ser um belo pomar, como uma extensão arborizada, verde, uma extensão verde da sua casa. Ele pode ter imaginado todo o novo cenário, feito planos paisagísticos para o lugar. Ele pode até ter pensado também que seria muito fácil para ele adquirir um pedaço de terra de Nabote, porque ele estava realmente disposto a fazer boas propostas para adquirir a vinha de Nabote. E foi o que fez. Segundo a proposta de Acabe, está no versículo 2 do capítulo 21,
Nabote poderia escolher entre dar a vinha por uma terra ainda melhor ou pelo preço justo. Você pode ler isso no versículo 2 do nosso texto já. Nós ficamos até imaginando o valor, o preço de uma terra situada ao lado do Palácio Real. Imaginemos, né? Você tem uma terra assim num lugar meio deserto da cidade, um terreno no lugar meio deserto da cidade, de repente vem uma construção do shopping center e você se torna vizinho do shopping center. E imagine a valorização da sua terra. Nabote tinha um pedaço de terra ao lado do Palácio Real, da casa do rei. Agora, para a surpresa de Acabe, Nabote negou a proposta, e negou a proposta com veemência. Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais, capítulo 21, versículo 3. É como se Nabote dissesse: o Senhor me livre de pecar desse modo contra ele, vendendo a herança de meus pais. Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. E aqui eu quero que os meus irmãos percebam que Nabote viu em uma proposta aparentemente inocente uma tentação a que ele deveria resistir de pronto. Claro que nós temos uma tentação envolvida aqui. Há um assédio, a cobiça que habita no coração de todos os homens, mas Nabote resiste veementemente. Por qual razão? O que está envolvido aqui na recusa de Nabote em vender ou trocar um pedaço de terra que ele chamou de herança de meus pais? Vejam, meus irmãos, segundo a lei de Moisés, a terra que o Senhor haveria de repartir não poderia ser repassada de tribo a tribo. Isso está em Levítico, capítulo 25, versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Levítico, capítulo 25, versículo 23. Para que a terra se mantivesse nos termos da repartição que havia sido feita por Josué, do ponto de vista de Moisés, que haveria ainda, de ser feita por Josué. Então, aquela repartição feita por Josué deveria ser preservada. E para que isso acontecesse, a lei de Moisés estabeleceu os institutos do parente remidor e do ano do jubileu, porque é possível, sim, que alguém empobreça e tenha que vender a sua terra, porque empobreceu. Por esses institutos, a terra vendida pelo empobrecimento do seu dono, se não fosse comprada por ele, recobrada a saúde financeira, voltaria à propriedade do clã original, porque é readquirida pelo parente resgatador, pelo parente remidor, ou então gratuitamente. A terra seria devolvida ao dono no ano do jubileu. Quanto ao parente resgatador ou remidor, Levítico capítulo 25, versículo 25 diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Agora, quanto ao ano do jubileu, Levítico 25, versículo 28 diz assim, mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão. O mesmo se diz em Números, capítulo 36, versículo 7. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança, a herança da tribo de seus pais. Então, o que está acontecendo aqui? Para Nabote, as coisas estão muito claras. O rei desejava dele uma ação que o rei dos reis lhe proibia. Então, caso ele atendesse ao soberano da nação, desagradaria a quem? Desagradaria ao soberano do universo. Não é que Nabote, meus irmãos, fosse um homem do tipo rebelde sem causa,
um amante de disputas, um insubmisso, um insurreto por qualquer motivo, um homem, ou por outro lado, não é? Um homem muito apegado a um pedaço de terra. Nós podemos, pela fé consistente de Nabote, conforme demonstrada no texto, até concluir que havia em Nabote disposição para servir ao rei, mas ele estava resoluto de que não serviria o rei com violação de uma clara revelação da palavra de Deus, que proibia alguém de vender sua herança familiar. E nós acrescentamos aqui que esse é um dos tantos exemplos da Escritura do que nós chamaríamos hoje de desobediência civil biblicamente ordenada. É um caso imperioso de desobediência civil. Então, quando o que está em jogo é obedecer a Deus ou às autoridades por ele constituídas, Nabote não teve dúvidas. Eu preciso desobedecer às autoridades constituídas para obedecer a Deus. Em alguns momentos, os apóstolos tiveram que tomar esta decisão, como está em Atos capítulo 4, versículo 19, os meus irmãos sabem, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Note o problema que nós temos aqui. Agora, frente à recusa peremptória de Nabote, Acabe como um riquinho infeliz, se magoou, perdeu o ânimo, se deprimiu, entrou no quarto, não queria fazer mais nada, nem comer. Isso por puro orgulho. Capítulo 21, versículo 4, diz que deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Notemos que Acabe nem chega a considerar a recusa de Nabote como questão de consciência. Pelo contrário, Acabe tomou as coisas de um modo muito pessoal, como se Nabote tivesse dito simplesmente: não te darei a herança de meus pais, versículo 21, versículo 4 do capítulo 21, desculpa. Não te darei a herança de meus pais, mas Nabote não disse apenas isso. Nabote não disse apenas: não te darei a herança de meus pais. Nabote disse: guarde-me o Senhor. Veja, rei, isso é uma questão de consciência. Eu não posso pecar desse modo, eu não posso ferir desse modo a palavra de Deus, a minha consciência não permite. Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais, de quem eu dê a quem quer que seja a herança de meus pais. Não é guarde-me o Senhor de que eu te dê, de que eu dê a ti a herança dos meus pais. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Ocorre que, meus irmãos, muito cuidado com isso, porque quando o poder político está unido à impiedade, nada se pode esperar daquela gente supersensível, além de ressentimento. Além de ressentimento, sobretudo quando lhe damos a opinião consciente sobre o que quer que seja, quando o que aquela gente quer de nós é tão somente uma lealdade cega, surda e muda. Enquanto nós lhe damos lealdade, sem questionamentos, fica tudo certo. Se nós começarmos a enxergar, a ouvir e a falar, as coisas podem sofrer uma complicação, digamos assim. Então, quando Jezabel viu o marido deprimido, versículo 5 diz que ela lhe pediu logo explicações. Então, foi o que houve com você? O que você tem? Acabe diz para sua esposa que fez uma proposta justíssima a Nabote para adquirir a sua vinha, e ele simplesmente disse: não te darei a minha vinha. Capítulo 21, versículo 6. Vê se você vai acompanhando comigo. Veja como agora Acabe repassa a Jezabel omitindo elementos muito importantes. Não é mais não te darei a herança de meus pais. Agora é não te darei
a minha vinha. Você percebe que a notícia chega a Jezabel não apenas em tom pessoal, que não foi assim que Nabote falou. Mas a notícia chega a Jezabel não apenas em tom pessoal, como também despida de todo e qualquer elemento que pudesse justificar, de algum modo, a recusa de Nabote. Isso acontece porque o Estado pode não ter consideração por nossos argumentos de fé. Guarde-me o Senhor, Deus me livre de pecar contra Deus, foi logo descartado pelas considerações de Acabe, mas agora, quando ele repassa a Jezabel, até o elemento herança de meus pais é logo trocado por não te darei a minha vinha. E aqui você percebe que Acabe sabe como soprar as brasas sempre acesas da impiedade da esposa, não é? Nós já ouvimos fazer isso no capítulo 19, versículo 1. Você se recorda disso? 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Veja como Acabe sabe atiçar a sanha assassina da mulher. E depois que ele atiça, ele confia a causa a ela e vai descansar. O que Jezabel fez, por sua vez? A partir do capítulo 21, versículo 7 e os seguintes, Jezabel, por sua vez, perguntou a Acabe se ele era, afinal de contas, um pé de coentro, um rato, ou o rei de Israel. Ela disse, versículo 7 do capítulo 21, governas tu com efeito sobre Israel? Bom, a resposta tecnicamente é não, porque quem é que governa de fato, não é? Quem governa de fato é Jezabel, mas tudo bem. Jezabel manda Acabe recobrar o ânimo e lhe garantiu, eu te darei a vinha de Nabote. Veja que Acabe disse para ela que Nabote havia lhe dito, não te darei a minha vinha. Ela diz, não se preocupe, eu te darei a vinha de Nabote. Em outras palavras, vamos ver quem manda. Eu ou Nabote? Então, ela pôs um plano em ação. O plano está nos versículos 8 a 10. Primeiro, ela falsificou cartas, escrevendo cartas como se Acabe as tivesse escrito. Depois, ela escreve cartas aos anciãos e aos nobres, porque ela há de contar com o seu aparato administrativo já completamente corrompido, não é? Depois, em terceiro lugar, as cartas de Jezabel, elas carregam ares de piedade, não é? Elas querem dar ares de piedade à impiedade. Ela começa dizendo, apregoai um jejum, trazei Nabote para a frente do povo, versículo 9. Versículo 10, Nabote deveria ser acusado no tribunal da cidade de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Então veja que ela confere às suas cartas um tom de piedade. Essa acusação falsa, eu digo, seria corroborada segundo os termos da lei, porque Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Tudo está aparentemente de acordo com a lei de Deus, de acordo com a piedade. Isto porque, meus irmãos, a injustiça sempre se comete em nome da justiça. No ato injusto, nunca, ou quase nunca, ele aparece de pronto como tal. A injustiça aparece revestida, enrustida, na capa de justiça, de piedade e de certeza. E capítulo 21, versículo 11, diz que tudo foi feito segundo a ordem de Jezabel. O jejum foi apregoado em sinal de que houve blasfêmia. Nabote foi trazido para uma espécie de simulacro de julgamento, versículo 12 do capítulo 21.
As falsas testemunhas realmente testemunharam contra Nabote e, por fim, o povo o apedrejou. Capítulo 21, versículo 13. Note que no nosso texto, Nabote se recusa a obedecer o rei, mas os anciãos, os nobres, as falsas testemunhas estão dispostos a obedecer o rei. Então, morto Nabote, a notícia chegou a Jezabel. Está feito. Versículo 14. Nabote foi apedrejado e morreu. Então, Jezabel, de posse da notícia, disse a Acabe que se levantasse e fosse tomar posse. Versículo 15, aspas, da vinha de que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Difícil é não imaginar o que se passava na mente de Jezabel nesse momento. Acabe, levante-se, vá para Jezreel, vá tomar posse da vinha de Nabote, porque ele, embora tenha recusado a vender a você, ele poderia ter um dinheiro, ele poderia estar com um terreno ainda melhor, ele se recusou a fazê-lo, mas agora ele está morto. Ele já não vive, está morto. Imaginemos, né? Jezabel pensando como os crentes são tolos. Eles tendo a oportunidade de transigir com o pecado para se dar bem, preferem às vezes a pobreza, às vezes o ostracismo, às vezes ficam somente com as piores oportunidades, às vezes eles escolhem até a morte. Se o crente Nabote não fosse tão intransigente, ele estaria hoje com uma propriedade melhor, com dinheiro suficiente para adquirir uma outra muito melhor, ou guardar o dinheiro para si, mas agora ele está aí morto. E o que fará com sua piedade irritante? Imagino que esta foi a conclusão de Jezabel. Agora, Acabe, por sua vez, não perguntou como isso se deu. Como é que foi o processo? Por que Nabote morreu? Isso não interessa para Acabe, ele apenas foi tomar posse da sua vinha, na verdade, da vinha de Nabote. Capítulo 21, versículo 16, sem hesitação, sem questionamentos. Vejam, meus irmãos, aqui está o nosso texto. Ele precisava ser apresentado porque o cenário da vinha de Nabote prepara um outro cenário para a reaparição do profeta no capítulo 21, versículos 17 e 18. Mas isto fica para o próximo domingo, se Deus nos permitir. Por ora, eu quero colher algumas lições importantes aqui para nós. Em primeiro lugar, eu digo aos meus irmãos, obedeçam o rei. Obedeçam o rei. Entretanto, se certifiquem que essa obediência ao rei não é uma desobediência ao rei dos reis. Isso precisa ficar claro para nós. Honrem o rei, orem pelo rei, paguem tributo ao rei, deem ao rei o que é do rei. Mas não deixem de dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E essa decisão nem sempre é tão fácil como no caso das opções de Nabote. É verdade, nem sempre é tão fácil. A nossa igreja, por exemplo, reunida em conferência online na última quarta-feira, decidiu que nós, a primeira igreja congregacional de Caruaru, nós vamos esperar que as autoridades, por meio dos atos legislativos competentes, nos deem a permissão para voltarmos a reunirmos-nos em culto ao nosso Deus. Esta foi a decisão. Alguns consideraram que aqueles que estão trabalhando se levantam todos os dias e vão para o seu trabalho.
E desta maneira não seria justo que pudéssemos fazer tudo aquilo que precisamos fazer, menos ter os nossos cultos, as nossas reuniões de volta. Por outro lado, não foi esta a posição que prevaleceu. A posição que prevaleceu argumentou que nós temos dados do avanço do contágio que anunciam que o momento não é propício ao retorno, sobretudo o contágio em nossa região, na cidade de Caruaru. E também alguns consideraram que um retorno em termos de uma desobediência civil poderia acarretar consequências desagradáveis, né? Consequências de natureza jurídico-legais contra o pastor e contra a instituição, contra o seu patrimônio, enfim. O fato é que a primeira igreja decidiu que devemos esperar. Esta foi a decisão naquela ocasião. De todo modo, às vezes nós temos assim as coisas tipo preto no branco. Elas são fáceis de serem discernidas, mas em outras ocasiões nós temos zonas cinzentas, áreas de dúvidas, e nem sempre é fácil dizer o que é da vontade do Senhor e o que não é da vontade do Senhor. Qual é a regra, portanto, e entretanto melhor, não é? Qual é a regra? Obedeçamos o rei, contanto que não à custa da desobediência ao rei dos reis. Em segundo lugar, meus irmãos, aprendamos que nós não podemos, não devemos, que é inconveniente, que é impróprio, que é pecaminoso, que é ridículo até, invejar os ímpios. Não invejem os ímpios, não importa quanto dinheiro e quanto poder eles possuem. Esse texto apenas nos revela como os ímpios são infelizes, por mais ricos que eles sejam. Como são pobres os ricos sem Deus. Eles têm palácios, mas se sentem os mais miseráveis de todos os homens, quando o mínimo de seus caprichos não é atendido de pronto. Não invejem os ímpios. Consultem o Salmo 73, vejam a experiência de Asaf. Vejam na experiência de Salomão em Eclesiastes como ter tudo e viver todas as experiências podem ser apenas um grande vazio, uma vaidade de vaidade, um eterno correr atrás do vento. Não invejem os ímpios. Em terceiro lugar, notem como Deus não se deixa sem testemunho. Vocês se recordam da desolação de Elias? E eu fiquei só. Não, Elias, você não estava só. O capítulo 20 nos abriu a janela para vermos profetas do Senhor em ação. Vocês estão lembrados? Eu li a respeito desses profetas agora há pouco. No capítulo 21 aparece esse santo de Deus, o homem Nabote, intransigente, quando o que está em jogo é a obediência à palavra revelada de Deus. Deus estava, meus irmãos, cumprindo a promessa de conservar os 7.000. E por fim, quando as únicas opções forem pecar ou sofrer, pecar ou permanecer pobres, pecar ou ficar no ostracismo, pecar ou colher as piores oportunidades. Escolhemos sofrer. Se as opções forem estas, escolhemos sofrer, escolhemos colher as piores oportunidades, escolhemos ficar no ostracismo. Às vezes,
tem acontecido ao longo da história, enquanto os meus irmãos estão reunidos para o seu culto doméstico, irmãos nossos estão sofrendo. Do último ano para cá, a China recrudesceu a sua perseguição às igrejas cristãs, a outras religiões também, mas igrejas, templos, eu digo, católicos romanos e evangélicos foram demolidos por ordem do Partido Comunista Chinês. Enquanto nós estamos aqui gozando de relativa liberdade, nós pensávamos que tínhamos mais liberdade, mas não temos tanta liberdade assim. Mas enquanto nós estamos gozando e ainda usufruindo o direito de estar reunidos dentro da nossa casa, lendo a palavra de Deus, irmãos nossos, nesse exato momento, estão padecendo sob governos autoritários, antirreligiosos, anticristãos. E eu quero deixar os meus irmãos com estas palavras. Vamos falar com Deus e encerrar o nosso momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora, pedimos a firmeza que pode ser encontrada nos crentes mais fervorosos, nos crentes mais fiéis. Pedimos também a sabedoria que pode ser encontrada nos crentes que mais conhecem a tua palavra. Pedimos, Senhor, o coração fervoroso daqueles tal como foram encontrados naqueles que deram suas próprias vidas pela causa da fé e da verdade. Ajuda-nos a te servir com integridade, com um coração sincero. Nós individualmente considerados como cristãos, mas nós também como igreja do Senhor e como uma das igrejas locais de Caruaru. Ajuda-nos a te servir com firmeza e com sinceridade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós encerramos aqui esse momento. Vocês têm ainda, eu sei disso, um momento de oração, e eu peço que vocês estejam orando por nós, orando pela igreja brasileira, pela igreja no mundo, não é? Orando pelas nações, orando pela nação brasileira. Quero concluir registrando a saudade que eu tenho de todos os meus irmãos, saudade dos nossos encontros, querendo Deus que Ele nos conceda a oportunidade de voltarmos a nos reunir. Que o Senhor abençoe os meus irmãos. Um forte abraço.